Deus. Aleluia. Som. Graças e paz. Amém. Motivo de alegria estar aqui podendo compartilhar uma palavra do Senhor com os meus irmãos. E para a gente aprender junto. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E foi nesse versículo que eu comecei a meditar a palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todas as vezes que nós vamos compartilhar uma palavra, seja aqui, seja numa célula, seja na casa de um irmão, de um conhecido, se a gente vai orar, é natural ter um nervosismo. Mas essa palavra, ela já vai ser válida, pelo menos está sendo válida na minha vida, eu espero que seja válida na vida dos irmãos também, por o ano todo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10, amém? E meditando nesse versículo, eu notei que 2020, nós estamos em 2021 já, né? 2020 nós tivemos muitas lutas, muitas tribulações, muitas percas, mas um versículo que foi muito usado este ano, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E até aqui, irmãos, o Senhor tem nos ajudado. Porque nós um dia nos posicionamos e nos aquietamos no Senhor e esperamos confiadamente nele. Nenhum mal chegou nessa tenda, para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Também foi um ano de muitas oportunidades. E na minha vida, uma grande oportunidade que eu abracei, eu queria muito fazer e eu ficava procrastinando, ou seja, deixando para depois, é o hábito da leitura, né? Nós ministramos, mas não só porque nós ministramos, nós temos que ler muito, adquirir muito conhecimento, muita sabedoria, e eu procrastinava demais, eu deixava para depois, depois eu leio, mais um abençoado irmão que eu considero muito, aqui na igreja, depois o pastor também, ele me incentivou a ler, Hugo. E um dos livros que acho que o irmão está lendo também, Next Level. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam esse livro. É um livro cristão muito abençoado e tem mudado a minha vida. Porque quando eu comecei a intenção de ler, de começar a ler, tanto a palavra de Deus quanto os livros que falam sobre jejum, oração, sobre adoração, eu procrastinava muito. E quando eu terminei de ler esse livro, eu entendi que todas as vezes que eu procrastino, que eu deixo para depois, é uma bênção a mais que fica para depois também. Não somente na leitura que eu vou adquirir, mas na minha vida, na vida dos meus irmãos também. Porque a palavra de Deus, ela foi feita para ser compartilhada. Não sei se vocês já ouviram falar do Mar Morto. Alguém já ouviu falar do Mar Morto? Já, né? Como que funciona o Mar Morto? Não, pastor. Ele recebe a água e ele retém. E quando ele retém, tem uma substância naquele mar que faz com que todas as coisas que chegam até ele morram. Então, por isso que é chamado de mar morto, porque tudo que chega até ele morre. E não pode ser assim com a palavra do Senhor. Nós temos que compartilhar, seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja numa cela, onde vocês forem. Receber um entendimento, receber uma palavra do Senhor, compartilha. Não seja um mar morto. E então eu comecei a ler, li esse livro, né, contando a história do livro, li esse livro e eu peguei o hábito pela leitura, porque eu entendi que todas as vezes que eu leio, além de eu ser abençoado, eu posso abençoar os meus irmãos também, com um pouco de conhecimento, um pouco de entendimento, e isso tem mudado a minha vida de leitura, e de oração também, e de intimidade com o Senhor. Então, uma das oportunidades que eu peguei para mim nesse ano de 2020 foi isso. Eu sei que cada um de vocês teve uma oportunidade também. Teve muitos que desenvolveram, e eu posso falar porque é mais próximo de mim, teve muitos que desenvolveram bem na área financeira, nos negócios, se tornaram empreendedores. Amém? Se tornaram empreendedores. Outros melhoraram seu relacionamento com a família. Outros fluíram no trabalho.
na escola, aonde tiver. Eu sei que teve muita oportunidade esse ano. E eu estava conversando com um amigo lá da escola, e ele falou assim que, ele usou essa frase, como é que foi? Só não caminhou bem em 2020 quem não quis, porque oportunidade teve. E de fato, irmãos, tivemos muitas oportunidades. Nós somos brasileiros e a gente se vira nos 30. E este ano foi um ano onde nós nos viramos. E para a glória do Senhor, essa igreja aqui tem se saído muito bem. Amém? Porém, entretanto e todavia, 2021 é uma folha em branco. E o que vai acontecer em 2021? Não sabemos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos essa palavra, esperar no Senhor. Nós não sabemos como que vai ser, qual a certeza que nós vamos ter. A única certeza que nós temos, Salmo 46 ainda, versículo 1. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o que nós temos para esse ano. E essa palavra até que parece desesperadora a princípio. Mas aí o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, o que eu vou fazer? As coisas vão acontecer. Está profetizando ruína, irmão? Não. Está profetizando paz no seu coração. Confiança no Senhor. Porque se o Criador do universo, Criador de todas as coisas, não der conta da sua vida, irmão, eu não sei quem que vai dar conta. Se Deus não cuidar de mim, o Criador dos céus, da terra, Criador de tudo isso que você pode imaginar, de todas as coisas que você gosta, e das coisas que você não gosta também, algumas, se Ele não der conta de cuidar de nós nesse ano de 2021, assim como Ele cuidou de 2020, ninguém pode mais. E essa é uma boa notícia. O Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas, nós precisamos dar um passo. Está gelado. Nós precisamos. Posso desligar? Bom. Nós precisamos caminhar até Ele. E eu separei na leitura de 1 Tessalonicenses 5,17, se puderem abrir. Algumas decisões importantes que nós devemos tomar em 2021 para que permaneçamos firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E essa vai ser a nossa leitura base. Do 16, versículo 16 até o 22. As decisões, elas mudam a nossa vida. Um dia, nós decidimos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E hoje nós estamos aqui. Então, tudo que nós fazemos hoje influencia no nosso amanhã. Se hoje você decide orar, amanhã você vai ter uma bênção. Se você decide não orar, porque é uma decisão também, eu decido não orar, a porta não vai se abrir. E infelizmente, irmãos, não adianta reclamar depois, porque você não orou. Então, tudo é uma decisão. Tudo que eu vou fazer é uma decisão. E essa decisão é uma semente. Essa semente vai gerar uma árvore. Essa árvore vai gerar um fruto. E eu vou colher desse fruto. E o engraçado é que, eu não sei vocês, mas das vezes que eu tentei plantar alguma coisa e nasceu, né? Eu brinco com a minha esposa que eu vou plantar mato, o mato morre, né? Não nasce. Mas assim, das vezes que eu plantei alguma coisa, eu usei uma semente. E essa semente deu vários frutos. Comece a pensar dessa forma. Porque eu comecei a pensar dessa forma. Nós fomos abençoados com um pé de mamão, né, amor? Um pé de mamão lá em casa. Não sei quem que plantou, né? Mas foi Deus que plantou. Amém, por isso. E eu creio que de uma semente, nós temos vários mamões. Então, todas as vezes que você faz uma oração, não é somente aquela bênção da oração que você recebe, é muito mais. Porque você está semeando uma semente. E essa semente vai gerar outros frutos. E nós temos bastante lá. Depois que madurar, vocês procuram a minha esposa aqui, que ela vai agraciar vocês com mamão papaya, tá? Amém? Vamos à leitura então. 1 Tessalonicenses capítulo 5, e aqui nós começamos. Versículo, vamos ler, do 16 em diante. Perdão, do 12 em diante. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, aos quais vos lideram e aconselham no Senhor.
E que o tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, amparais os fracos, e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. 16. Conservai permanentemente a vossa alegria. 17. Orai constantemente. 18. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. Até aqui, meus irmãos. Até aqui. Então, eu consigo enxergar, pela misericórdia do Espírito Santo, que do 12 até o 15, foi isso que nos aconteceu no ano de 2020. Nós cuidamos uns dos outros. Nós nos apoiamos mais, apesar da distância. Nós oramos mais uns pelos outros. Não que nós não tenhamos orado, mas nós aumentamos, intensificamos a nossa oração um para com os outros. E o Senhor tem nos dado graça até aqui. E do versículo 16 até o 26, eu trouxe algumas decisões que nós devemos tomar. Como eu disse, a decisão é uma semeadura. Você decide fazer, acontece. Se você decide não fazer, você também vai ter uma colheita. Tá? E a primeira delas está no versículo 16, que diz: conservai permanentemente a vossa alegria, ou seja, alegre-se. Nós estamos vivos, começamos 2021 vivos, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Isso já é motivo suficiente para nós glorificarmos o resto do ano, em nome de Jesus, e nos alegrarmos. A vida é muito curta para perder tempo com aborrecimentos. Irmãos, 2020 acho que não coube aborrecimento, porque a gente se colocou, o Senhor nos colocou, como diz o outro, né, na pele do nosso irmão, e a gente se compadeceu muito mais. De forma geral, o ser humano se compadeceu muito mais, e não coube aborrecimentos. Que este ano de 2021 seja a mesma coisa, que conservemos a alegria em nós, e nenhum tipo de aborrecimento. E se isso acontecer, irmãos, seja ousado, chegue e peça perdão, não fique esperando não, resolva a situação, não fica preso nisso, porque todas as coisas, todas as ofensas são armadilhas. Sabe uma coisa que eu estava lendo um livro também no ano de 2020, chama-se Isca de Satanás. E a isca de Satanás é a ofensa. Ah, mas o pastor não me cumprimentou no final do culto, já se ofendeu. O diabo vem e pega isso daí e usa contra você e te prende. Ah, mas não me deu bom dia no trabalho. O diabo pega isso daí e trabalha. Às vezes nós ficamos olhando para uma coisa muito grande, como é que eu vou colocar? Um trator esteira, só que o que está vindo atropelar a gente é um carrinhozinho de flexão, que se a gente pisar, cai e quebra a coluna. É a ofensa. O diabo trabalha muito com isso, com ofensa. Se você ficar ofendido com o irmão, qualquer outra pessoa, você já caiu na armadilha do diabo. Não caia, não pegue a isca, como diz no livro, não pegue a isca. Não caia nisso, porque isso vai gerar outros males. Nós estamos falando aqui de alegria, o contrário da alegria é o aborrecimento. Quando você se ofende, a tendência de você ficar aborrecido com seu irmão é muito grande. E das suas orações, nós estamos lendo ontem, né? Falamos a questão das orações dos maridos, né? A probabilidade da sua oração não ser atendida porque você está aborrecido com a irmã é muito grande. Porque Deus olha o nosso coração. E onde é que está o aborrecimento? Coração. Então seja ousado, pois nós temos um espírito de ousadia em nós. Vá adiante. Se você tem algum aborrecimento com algum irmão, procure ele e resolva. E seja alegre. Se alegre, decida ser alegre. Amém? 2. Orar mais. Versículo 17. Orai constantemente. A oração deve ser dedicada e pessoal para Deus. Mateus 6:6. Entra no teu quarto e fechada a porta, orará ao teu pai, que em secreto.
E sabe o que é interessante nesse versículo de Mateus 6,6? É que Deus já está lá esperando. Abra aí comigo. Mateus, capítulo 6, verso 6. Nós vamos ler junto. Mateus 6, 6. O Senhor já nos espera para este momento de oração. Amém? Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, então nem chega a ser uma decisão, mas sim uma ordenança de Jesus, né? Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente, está dizendo a minha versão. Então, todas as vezes que nós decidimos orar, e sabemos que é um exercício que é difícil, não é fácil orar, irmãos, não é fácil. Não é fácil, mas nós decidimos orar, e quando nós decidimos orar, quando nós vamos para o nosso lugar secreto, Deus já está lá aguardando a gente, pois a palavra dele está dizendo isso daqui, aqui está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, ou seja, Deus já está lá, nos aguardando, num lugar secreto, amém? Então, segunda decisão, orar mais, decida nesse 2021 orar mais. Se você orava 1 hora, ore 2, ore 2, se você orava 2, ore 4 horas, se você orava 4 horas, ore 8 horas, por que não? Por que não? Por que não, irmãos, orar 8 horas? É difícil? Não é decisão, tudo é decisão, amém? Terceira decisão, seja grato. Versículo 18, deixa eu só voltar aqui na minha leitura. Tá. 18. Dai graça em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O pastor costuma dizer, e eu acho isso muito legal, porque é fácil dar graças a Deus quando está tudo filé do boi, né? Agora, quando a coisa aperta, você pode até proclamar, mas o seu coração às vezes fala assim, mas por que eu estou passando por isso? Não precisava disso. E a palavra vem dizendo, dai graças em toda e qualquer circunstância. Irmãos, é um exercício também, assim como a oração, dar graças ao Senhor, é um exercício. Precisa ser feito constantemente. Eu dou graças se estiver bem, eu dou graças se não estiver bem também. Se tiver comida, eu dou graças, se não tiver comida, eu dou graças também. Se não tiver trabalho, graças a Deus. Se tiver trabalho, glória a Deus. Se o salário cair na conta, amém. Se o salário não cair na conta, amém também. Porque a palavra do Senhor diz, dai graças em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância. A irmã Vera, há 2 anos, seu menino, 2 anos, eu observei isso daqui na vida dela, eu observei vários irmãos também, mas eu lembrei que dela aqui agora, está intercedendo por nós ali. Ela passou por uma situação com o menino dela, em que eu vi ela chorando, eu testemunhei, tenho muita admiração por ela, eu testemunhei ela chorando, mas em nenhum momento, enquanto ela estava passando a situação, ela já testemunhou aqui a questão do menino dela, em nenhum momento eu vi ela murmurar, em nenhum momento eu vi ela desistir, retroceder, reclamar, ou falar que por que Deus me abandonou. Mas eu vi essa mulher firme em todos os momentos. É um exemplo para a gente. E para a glória do Senhor, o menino dela está lá, firme e forte, né? Glória a Deus por isso. Sejamos gratos em todas as coisas. E exemplo disso é o 2020 também, né? Nós passamos 2020 e estamos vivos. E graças a Deus por isso. Amém? 4. Ser espiritual. Versículo 19. Não apagueis o fulgor do Espírito. Em algumas versões, não apagueis o Espírito Santo em vós, ou algo nesse sentido. Isso daqui, irmãos, é algo que eu vou testemunhar, eu passei por isso daqui. Essa questão de permitir que o Espírito Santo se apagasse em nós. No primeiro ano, nós estávamos aqui, primeiro e segundo ano, eu buscava muito, eu orava muito, eu era, jejuava e buscava, e eu sentia o Espírito Santo em mim. Não porque eu era bom,
mas pela misericórdia dele, porque eu estava buscando também, eu decidi buscar. Mas chegou um dado momento na minha vida que uma seta, irmãos, uma seta do inimigo, uma leitura errada, um negócio algo que entrou e criou dúvida em mim, a brecha, me esfriou. E nesse esfriamento eu senti o Espírito Santo, aliás, eu senti me afastando do Espírito Santo. E isso me trouxe um prejuízo tão grande, irmãos, tão grande, tão grande. A minha vida começou a fazer isso aqui, ó, e ribanceira abaixo. E eu só estava acompanhando ela. Por quê? Porque eu permiti que o fogo do Espírito Santo apagasse em mim. Para reestruturar isso, irmãos, é difícil, é trabalhoso. E para a glória do Senhor e misericórdia dele, eu tenho conseguido. Mas se você está no fervor, permaneça. O irmão Walter ministrou aqui no domingo, se não me falha a memória, ele citou o exemplo do carvão. E de fato, se você pegar o carvão, para quem churrasqueiro, né? Primeiro aí, eu não sou churrasqueiro, né? Eu entro com o bucho, só o povo entra com a carne, né? Mas amém. Se você pegar um carvãozinho dali, que está fumegando, e tirar ele fora, e deixar por uns minutos, você vai ver que ele vai se apagar. Assim também é a nossa vida espiritual. Nesse 2021, você não permita. Se você não tem ainda, busque mais. Pois o Senhor quer nos dar. O Senhor tem esse anseio no coração de derramar copiosamente do teu Espírito sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos buscar. Não permita que o Espírito Santo se apague em vocês. Amém? O Espírito Santo está em nossas vidas como uma luz que aquece os nossos corações. E não podemos apagar este fogo. Sabe? Quando você está bem próximo e sentindo o Espírito Santo, as coisas fluem. Não sei se vocês já perceberam. Você está orando mais, está jejuando mais, está fervoroso, lendo e entendendo, não só lendo, mas entendendo a palavra, tendo a revelação, e aquele glória a Deus, e Jesus, olha isso daqui, começa a saltar assim as palavras, aí um vem ministrar, e você, meu Deus, a resposta da oração, está ligado no Espírito Santo. Isso aquece o nosso coração, isso te motiva, isso nos motiva. Infelizmente, irmãos, nós temos visto neste ano, nós vimos bastante, eu pelo menos observei bastante, o mundo tentando remover o Espírito Santo lentamente, com você pode, essa frase, você pode, nós ministramos aqui sim, perseverança, persistência, decisão, você precisa fazer, mas o mundo tem pregado sutilmente, você pode, e ponto final. E nesse você pode, ponto final, a gente deixa o Espírito Santo de lado, porque você começa a olhar para você e falar assim, não, eu consigo fazer, eu dou conta de fazer esse trem aqui, foi isso que aconteceu comigo, eu dou conta de fazer uma oração melhor, eu dou conta de ler e entender melhor a palavra, irmãos, ladeira abaixo, não dá conta, experiência própria, não dá conta, teve versículos que eu li, quando eu estava fervoroso, naquela época, né, e eu tive uma revelação, mas eu não anotei, uma prática que o pastor sempre instrui a gente, anote, teve uma revelação, anote, guarda isso, guarda essa palavra, guarde as pérolas, e eu não anotava, aí depois, né, que eu comecei a entrar em decadência espiritual, eu fui ler o mesmo versículo, e quem disse que eu entendia? Aí eu ficava forçando, não, eu vou conseguir, eu dou conta, e acho que o Espírito Santo ficava olhando para mim e falou, cara, não vai, para, eu acho que eu olhava para mim, não precisa de tudo isso, você não vai conseguir, e de fato, irmãos, não consegue, sem o Espírito Santo nós não conseguimos absolutamente nada, e a impressão de eu falando assim é que, irmãos, então quer dizer que eu tenho que ficar de braço cruzado e o Espírito Santo faz tudo? Não, nós temos que buscar o Espírito Santo, mas nós temos que aprender a depender dele, para todas as decisões, tudo que eu for fazer, dependa do Senhor para todas as coisas, e isso é viver uma vida espiritual na dependência do Espírito Santo, amém? E esse fogo não vai se apagar no nosso coração, se nós tivermos esse exercício espiritual, amém? Também orando, também jejuando, para ouvir Deus. Uma coisa que eu fazia muito errado, aí depois eu aprendi, né? Eu orava e jejuava somente para as minhas orações serem atendidas. Então era como se fosse um fast food, ou num local, num drive-thru. Você vai lá, paga, pega o seu negócio, seu produto, e vai embora.
Você nem lembra da cara do atendente, nem lembra quem te atendeu. Dependendo, você nem lembra onde é que você estava. Você só passou, pegou ele e foi embora. E eu estava com essa prática. Eu orava e jejuava para que as minhas orações fossem atendidas. E não para ouvir a Deus falar. Isso é muito ruim. Porque corre o risco de você entrar num hábito, num mau hábito. Tem um livro do John Bevere, eu quero ler ele ainda. Do bem ou de Deus? Esse é o título do livro. Do bem ou de Deus? E o que eu estava fazendo era do bem, porque eu estava orando, eu estava jejuando. Mas era de Deus. E quando eu li esse livro, quando eu li a capa do livro, li o título do livro, isso o Espírito Santo ministrou em mim. Falou: o que você está fazendo é do bem ou de Deus? Eu falei: ué, é os dois, não é? Porque eu estou orando e jejuando, a palavra diz que quem tem que orar, tem que jejuar. Ele falou: mas você está orando para ouvir Deus ou você está orando para você ser respondido? Eu falei: para eu ser respondido. Eu falei: e onde é que fica Deus? E o que Deus tem para falar para você? Porque você está pedindo muita coisa, mas o que Deus tem para pedir para você fazer? Você tem parado para ouvir? Eu falei: não. Eu falei: então, do bem ou de Deus? O que nós estamos fazendo é do bem ou é de Deus? Porque o que é de Deus às vezes vai contra aquilo que nós achamos que é certo. Que seja de Deus as coisas. Amém? Quinto, profetizar bênçãos. Versículo 20. Não trateis com desdém as profecias. Todas as vezes, irmãos, que alguém vem ministrar uma palavra, ora por você, te entrega uma palavra, compartilha com você uma palavra, isso é uma profecia. Não, irmãos, a profecia é só adivinhar o futuro. Não, irmãos, a profecia não é só adivinhar o futuro. É trazer entendimento e revelação da palavra, aquilo que já está aqui na palavra do Senhor, Ele vem e te explica, profetiza sobre a sua vida aquilo ali. Se vocês observarem, o pastor, ele ora muita palavra. Eu estou falando do pastor porque é nosso pastor e é um homem que eu observo bastante. E ele ora muita palavra, e essa oração da palavra é profecia da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, ele pega essa oração, ele começa a orar, pega a sua petição, leva para diante de Deus, ali traz a palavra do Senhor, de Deus até Deus, e fala: Senhor, está aqui a sua palavra, diz que o Senhor pode abençoar meu irmão e tal. Aí ele leva a palavra de Deus, é isso que eu quero dizer. Ele leva a palavra de Deus até Deus. E Deus tem compromisso com a palavra dele. Você acha que Deus não vai cumprir? Vai responder. Então, se alguma vez você já recebeu uma bênção através da oração do pastor, entenda que é porque ele ora a palavra do Senhor. Ele não ora algo dele, não é dele, porque nós sabemos. Ele já falou para mim uma vez, falou assim: eu mesmo não tenho muita coisa, mas a palavra do Senhor, e quando ele ora a palavra, é certo, irmão, é certo, a resposta é certa. Deus falar também é certo, porque é a palavra dele, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então não despreze as profecias. Quando alguém trouxer uma palavra e você entendeu, guarda isso no seu coração, medita nisso, sabe? Uma prática que eu comecei a fazer, eu falo exercício, porque tem que ser feito todos os dias. Se você faz exercício regularmente, você vai ter um bom condicionamento físico. Se você não faz, a tendência é você entrar no sedentarismo. E eu estou beirando sedentarismo aí, eu preciso voltar a fazer exercício, tá? Físico. Mas, uma prática que eu comecei a fazer é, eu venho no domingo, recebo as instruções, que eu chamo de instruções de Deus. Quando alguém começa a ministrar essa palavra, ela vai falar comigo, falar com a Jane, falar com a Marinês, falar com o Montair, falar com o Hugo, falar com todo mundo. A palavra é semeado, eis que o semeador veio e semeou. Mas aí vai do seu terreno. Que tipo de terreno nós somos? E nós somos terreno fértil, em nome de Jesus. E eu recebo essa palavra. O que eu tenho que fazer com isso? Eu saio por aquela porta e foi bênção, culto. Não, irmãos. Medita nessa palavra durante a semana. Rumina essa palavra. Rumina essa palavra. Pega ela de volta e assiste de novo. Agora nós temos as gravações. Assista novamente. Que essa palavra, até que ela se torne viva em você. Se torne um só, amalgamado, um só. Eu me lembro de um culto de casais, Maísa, foi a Maísa que fez uma dinâmica, ela colou 2 folhas, simbolizando um casamento, e quando ela foi separar, rasgou as 2. Que a palavra do Senhor seja assim conosco também,
que ela entre no nosso coração e que se algo tentar, no caso o inimigo das nossas almas, tentar arrancar isso de nós, ou ele vai sair bagaçado, ou vai sair arregaçado, ou vai ser destruído, porque ele já é perdedor. Mas que não haja, o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que não tenha como separar de vocês a palavra. Que vocês entendam essa palavra do domingo, ruminem até você, não entendi. Senhor, mostra para mim, foi ministrado no domingo, hoje é sexta-feira, eu ainda não entendi, daqui a pouco tem outra palavra, e eu não entendi a palavra de domingo. E o Senhor vai revelar para vocês. E que essa palavra, quando ela se torna rema, ela é revelada no seu coração, não tem como mais sair. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E é uma prática que eu comecei a fazer. Pega a palavra no domingo e vou estudando. Aquilo que me chamou mais atenção, que falou comigo no culto, eu vou anotando, vou meditando, outros versículos vêm vindo ali e vai somando. E isso vai fortalecendo. Exercício espiritual. Que decidimos nesse ano também ser espirituais. 5. Não sei como é que está meu tempo. Eita glória. Eita. Amém. Vamos correr aqui. 6. Buscar discernimento, versículo 21. Mas examinais todas as evidências, retendo o que é bom. Estava comentando com a Priscila aqui antes da gente começar a ministrar a adoração, que nós ouvimos muitas canções, e algumas canções são sutis, e elas falam mais ao nosso ego do que exaltar o nome do Senhor. Nós precisamos fazer esse filtro, quando nós ouvimos, e é para todas as coisas. Você pode ouvir de tudo, irmão, você pode ouvir de tudo, mas você precisa reter o que é bom, e o que é bom é aquilo que te leva mais próximo de Deus. Se não te leva mais próximo de Deus, não é bom, não é bom. Ah, mas é do bem ou de Deus? Do bem ou de Deus? Pode ser boa. Quantas propostas de emprego você não deve ter recebido que iria te afastar da sua família, te afastar da igreja? Ah, mas eu ia ganhar muito bem, eu ia ganhar bem, mas e aí? Ficar muito tempo longe da família, ou passar meses sem poder vir na igreja. É uma coisa boa, trabalhar, ganhar dinheiro, mas e aí? Onde fica a família? Onde fica o seu convívio no meio do fogo? Você vai se apagar. Então busque discernir todas as coisas. Como servos de Deus, precisamos discernir o que é certo e o que é errado, e buscar a sabedoria. Amém? 7. Eu vou correr. Versículo 22. Afastai-vos de toda forma de mal. Irmão, é toda forma de mal. Toda forma de mal. Então, se você entender que o que você está buscando, às vezes pode parecer do bem, mas não te leva até Deus, isso já pode ser sim um indício de que é algo mal. Foge. A palavra do Senhor fala, fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal, foge da aparência. Parece que é mal, como diz lá no Paraná, sebo nas canelas, vaza, corre. Amém? Podemos escolher entre o bem e o mal. Então tudo que não vem de Deus deve ser abandonado, pois é desnecessário para a nossa vida, não vai somar nada. Conclusão, para eu correr aqui. A vida cristã nos ensina a buscar o melhor de Deus para as nossas vidas. Tome suas decisões agora e seja feliz em Cristo. Então eu comecei falando que é tudo uma decisão. Abra comigo rapidinho, 1 Timóteo, só um pouquinho mais para frente, 1 Timóteo capítulo 4, vamos ler do 13 ao 16, para finalizar. E eu vou antecipando aqui a leitura. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestes deveres, pois agindo assim, salvará tanto a sua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. O que é isso daqui, irmãos? Decisão. Paulo instrui Timóteo, ele perseverar.
ele continuar fazendo o que ele estava fazendo e melhorar aquilo que ele estava fazendo. Se você ora, ore mais 2021. Se você jejua, jejue mais. Dia 11 começa 1, né, pastor? E glória a Deus por isso. Se você lê a palavra, se você lê 2 capítulos, 1 capítulo por dia, leia mais. Se dedique mais, ore mais, busque mais do Senhor. Pois o Senhor tem muito mais para nós. Amém? Que seja um ano de decisões para cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé? O Senhor é bondoso e misericordioso para conosco. E eu comecei a ministração no Salmo 46, versículo 10. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Que neste ano de 2021, o Senhor não, que neste ano de 2021 nós nos aquietemos mais e deixamos para ouvir mais a palavra do Senhor. Ouvir Deus falar conosco, porque nós falamos bastante, mas que o Senhor, que o nosso ouvido esteja atento à voz do Senhor. Pois o Cleiton ministrou, se atentamente ouvir a voz do Espírito. Ele ministrou aqui na abertura hoje. Nós devemos estar atentos, e para isso eu preciso me aquietar e descansar no Senhor. E é isso que Deus fala Davi falou no Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O Espírito Santo usando Davi. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar compartilhando com os meus irmãos essa palavra, Pai. E pedir, Senhor, em nome de Jesus, que aprendamos do Teu Espírito Santo a aquietarmos no Senhor, Pai, e esperarmos no Senhor. Que neste ano de 2021, Senhor, nós tomemos a decisão de andarmos mais próximos do Senhor, Pai. Que tomemos a decisão de ouvir mais o Senhor, falar menos e ouvir mais o Senhor. Pois sabemos que o Senhor tem muitas outras coisas para fazer em nossas vidas, mas às vezes pelo muito falar, Senhor, nós não nos atentamos à orientação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor, no coração dos meus irmãos, Pai, essa palavra, e que eles possam meditar cada vez mais, Senhor, sobre tudo que foi lido, tudo que foi compartilhado, e que Teu Espírito Santo instrua, conduza-os, Pai, nesse entendimento. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por me usar como canal de bênçãos na vida dos meus irmãos, e que eles sejam também canal de bênção na vida daqueles que estão próximos deles, que eles possam ter a revelação na palavra e entendimento, para poder instruir aqueles. Em nome de Jesus eu oro. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, amada igreja, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia, já convidar aqui a irmã Giane, palavra